Então, sempre que falta hemácias no sangue, é porque existe dentro da pessoa um sentimento de que o pai faltou. Pode ter sido um pai até fisicamente presente, mas na cabeça e no coração da pessoa, esse pai está ausente. Pode ter sido um pai violento, um pai agressivo, um pai que trabalhou demais, um pai que viajava demais, um pai que não sabia lidar com as emoções, que tinha vícios, enfim, são várias coisas que pode fazer com que a pessoa tenha um sentimento de falta paterna. E quando a gente vai ver para o histórico familiar dessa pessoa, esse pai também tem um sentimento de falta de pai. Pode ser que esse pai tenha perdido o próprio pai muito cedo, pode ser que este avô tenha sido um avô alcoólatra, um avô ausente. Mas o fato é que geralmente é um problema transgeracional, não começou só com você. E aí, essa pessoa que tem um animal com anemia, ela se sente sem ânimo, sem vitalidade para a vida. Ela sente uma falta de força interna, justamente porque essa força, ela vem da figura paterna. A questão é que ele já te deu o mais importante, teu pai te deu a vida. E muitas vezes ele deu muito mais do que a vida. Ele deu o estudo, ele deu recursos para você viver. Só que, mais uma vez, a gente só olha para a falta. Esse era o seu desafio de alma. Aprender a se sustentar por si mesma. Aprender a confiar em você mesma, a desenvolver essa autoconfiança sem precisar dos outros. Porque é muito fácil nós aprendermos essa autoconfiança quando tem alguém para incentivar a gente, para dar apoio, e quando não tem. É porque nós precisamos desenvolver isso por nós mesmos. Tudo que a gente não ganha de graça dos pais é porque a gente tem que aprender a desenvolver por nós mesmos. Então, se eu não tive um pai presente que me apoiou, é porque eu precisei desenvolver essa força por mim mesma. Se a minha mãe me rejeitou e eu não tive da minha mãe essa aceitação, que teoricamente deveria vir de graça, é porque eu preciso desenvolver a minha autoaceitação. Se os meus pais foram pessoas humildes, simples, financeiramente escassos, é porque eu preciso aprender a batalhar e gerar o meu próprio dinheiro. Então, se o teu pai, ele não conseguiu dar para você o que a sua criança queria, é porque ele também não recebeu isso do pai dele. E ele deu o melhor que ele pôde. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa cujo animal tinha uma anemia crônica e nada resolvia a situação do animal, né? Já tinha sido feito tudo o que precisava. E ela sempre reclamando do pai, não, porque meu pai isso, meu pai aquilo, meu pai não sei o quê. Ok, a gente já tinha feito vários trabalhos relacionados ao pai e sempre tinha uma dor ali. Aí, numa das constelações que a gente fez, ela descobriu que o pai tinha sido adotado por uma segunda família, ele mesmo não sabia disso, né? E que ele não tinha a menor referência de pai. Porque ele tinha sido adotado por uma segunda família, essa segunda família não ficou com ele, então ele ficava andando de casa em casa quando ele era criança. Ele não teve uma base familiar. Ela percebeu que o pai era ausente, não com ela. O pai, ele não tinha a menor referência de família. Percebe, gente? Então, às vezes, a gente está reclamando, mas a gente não imagina o que o nosso pai passou, o que a nossa mãe passou. E quando a gente para de olhar para a falta e olha para aquilo que a gente recebeu, a falta, ela sai daqui de dentro. E aí a gente para de emanar falta. E se eu paro de emanar falta de pai, o meu animal para de ter falta de hemácias. O paciente meu da terapia,
que ele tinha uma dor muito grande com o pai, porque ele não era exatamente o filho que o pai sonhava, né? Ele fez algumas escolhas na vida que não era o que o pai queria. Então ele sempre sentiu que o pai não o apoiava. Na verdade, o pai apoiou bastante, só que do jeito do pai, né? E ele queria que o pai tivesse aceitado tudo, tivesse concordado com tudo. Só que o pai também tinha suas crenças limitantes, o pai também tinha padrões herdados, mas o filho só olhava para a falta. E a cachorra estava internada no hospital com uma anemia grave que não respondia a nada. Uma vez que a gente fez um trabalho profundo e da noite para o dia ele mudou de verdade a forma de ver o pai, ele e o pai se reconectaram na mesma noite e no dia seguinte a cachorra dele começou a melhorar. Então, essa falta de pai, gente, muitas vezes é a nossa visão. E ainda que tenha sido uma falta real do dia a dia, olhe para aquilo que ele deu, que foi a vida.